Irmãos, vamos ler a Escritura? Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 18. Diz assim: Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: Vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada ao seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal, que Deus me castigue, se até amanhã, até o amanhecer, eu não matar todos do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto, sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que o seu nome significa. Nabal significa tolo, né? Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor. Que ele seja dado aos seus rapazes, que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir, tirar-lhe a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém a vida de seus inimigos, este a lançará fora, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então o meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem a meu senhor, então lembre-se de sua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Amém. Só para contextualizar, caso algum irmão ainda não esteja lembrado da história, Nabal era um homem muito rico, tinha muitas posses, tinha muitos rebanhos. Esses rebanhos normalmente eram alimentados, né? Eles passavam muito tempo distante do local da propriedade dele. Eles precisavam sair andando para procurar aonde havia comida. Às vezes essa procura levava alguns dias, às vezes passava-se alguns meses no local onde encontrava alimento até sair daquele lugar e migrar para outro. E era muito comum, irmãos, que nesse período se contratassem, o termo que a Bíblia usa é mercenários, né? Mas eram trabalhadores que tomavam conta, ajudavam a tomar conta do rebanho à noite, para não serem roubados. Davi tinha 600 homens com ele, homens de guerra, homens que, segundo diz Samuel um pouco antes,
homens inclusive de espírito amargurado, né? Que haviam se juntado a Davi nesse período que ele fugia de Saul. Davi tinha 600 homens com ele, e o rebanho de Nabal, parte dele, estava nas proximidades de onde Davi estava. E Davi mesmo e seus homens protegiam aquele rebanho, cuidavam para que ninguém roubasse nada, para que ninguém tomasse nada, porque poderia ser, irmãos, que num ataque desse, eles chegassem a perder tudo. Não sei se vocês lembram de Jó, quando um dos homens escapou para dizer a Jó, e disse assim, olha, os sabeus deram sobre os seus rebanhos, levaram tudo, não ficou nada, e mataram todas as pessoas, só sobrou eu, para vir te dar essa notícia. Então, assim, era comum que isso acontecesse. Durante todo esse tempo ali, enquanto a lã das ovelhas crescia, Davi cuidava junto com os seus e protegia o rebanho de Nabal. Até que chega o momento da tosquia, era o momento da colheita, por assim dizer, né? Eles iriam ganhar dinheiro, eles iriam recuperar o seu investimento, era comum que fosse feita uma grande festa, os trabalhadores receberiam o seu salário naquele momento, e Davi, então, queria participar disso. Já que ele participou daquele processo, né, ele entende que ajudou muito ao proteger o rebanho, ele também queria participar um pouco daquele momento de colheita, daquele momento alegre. Ele manda alguns homens dizer a Nabal, olha, a gente esteve protegendo vocês, não faltou nada, vocês não perderam nada. Não foi só isso. A gente não apenas protegeu vocês, mas nós mesmos não pegamos nada. Nem a gente pegou nada e nem deixou ninguém pegar nada. Então faça o seguinte, nos dê alguma coisa. Nos permita participar desse momento. Nós não temos trabalho, nós vivemos realmente lutando muito com a nossa sobrevivência. Providencie alguma coisa para nós. Nabal disse, rapaz, eu não tenho nada para dar a vagabundo nenhum, não. Era isso que ele estava dizendo. Ele disse, olha, eu já ouvi falar de servos que fugiram de seu senhor, e eu sei que é isso que você está fazendo. Se você estivesse com Saul, que é o seu senhor, se você estivesse lá, ele lhe dava comida. Mas você não quis se submeter a ele, você quis fugir de seu senhor, por isso está passando o que você está passando. Não tenho nada para lhe dar, não. Foi isso que ele mandou os homens de Davi devolverem a Davi. Davi ouve isso, se chateia muito, fica muito irado, muito irritado, junta 400 homens, diz aos outros 200, olha, tome conta das coisas aqui, e nós 400 vamos na fazenda de Nabal. Irmãos, 400 homens na fazenda de Nabal, seria mais ou menos como, sei lá, o 28 BC vir invadir a IPJO. Não tem porquê, não faz sentido, não tinha como apresentar nenhum tipo de resistência. Eram 400 homens guerreiros, treinados, armados e irados, contra a fazenda de um homem só. E Davi disse, nós vamos matar todos, não vai ficar ninguém. É quando Abigail sabe, né, por um dos moços o que estava acontecendo, ela corre, prepara jumentos com passas, com uvas, com figos, com um monte de alimento, sai correndo ao encontro de Davi, e quando encontra Davi, se joga aos pés dele, assume toda a culpa e diz, me perdoe, a culpa é minha. A culpa é minha, eu devia ter notado, eu devia ter percebido, infelizmente eu não soube, por favor, me perdoe, a culpa é minha, não ligue para o meu esposo, ele realmente é um homem tolo, não sei se daria para a gente realmente cobrar dele, ele realmente é uma pessoa tola, mas eu deveria ter ficado atenta a isso e não fiquei, me perdoe. E ela faz isso, irmãos, com o rosto no chão, prostrada diante de Davi, pedindo perdão, dizendo, tenha misericórdia, me perdoe por isso, aceite o meu presente, aceite o que a gente lhe trouxe, era isso que o Senhor queria, aceite o que eu estou lhe dando. Mas Abigail, irmãos, faz algo melhor ainda. Ela não apenas apazigua a situação, ela não apenas tenta resolver aquele conflito, né? Mas ela é usada por Deus para nos lembrar de algo muito relevante, que a vingança pertence apenas ao Senhor e que nós nunca devemos tomá-la em nossas próprias mãos. E ela passa a lembrar a Davi. Ela diz, olha, eu sei que você está lutando a luta do Senhor. Eu sei que você está travando as guerras de Deus. Eu sei disso. Eu sei também que Deus vai lhe dar o trono de Israel. Sei que em determinado momento vai acontecer aquilo que Deus prometeu. Você vai se assentar naquele trono. Quando isso acontecer, tomara que você não tenha feito nada de mal. Espero que você se assente naquele trono com uma consciência tranquila. Irmãos,
irmãos, é muito interessante quando ela faz isso, porque ela está lembrando, inclusive, a Davi, nas entrelinhas, né, o que ele estava passando. Saul era alguém que estava assentado sobre o trono, estava reinando e estava perseguindo ele. E era um homem mau que já tinha tentado matá-lo várias vezes. E ela está dizendo, tenha cuidado para que você não se torne um novo Saul. Tenha cuidado, porque você pode começar fazendo justiça, né, com as suas próprias mãos, você pode começar pensando que deve se vingar de Nabal porque ele não deu o que você queria. Daqui a pouco você vira um Saul. Daqui a pouco você está caçando seus inimigos, usando o poder do Estado para conseguir o que você quiser, tirando a vida das pessoas. E ela diz, olha, não se preocupe, da mesma forma que você está lutando as batalhas do Senhor, Ele também vai lutar as suas batalhas. O versículo 29, é muito interessante ela lembrando isso a ele. Se algum homem se levantar para tirar-lhe a vida do meu senhor, de Davi, né, será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Ela está dizendo, Davi, fique tranquilo, porque se alguém te perseguir, qualquer pessoa que tentar tirar a sua vida, que investir contra você, como tem acontecido com Saul, a sua vida vai ser preservada por Deus. Você está lutando as batalhas do Senhor e Ele vai preservar você. Fique tranquilo. E ela então explica isso de um outro aspecto ainda, versículo 29 ainda, irmãos. Porém, a vida dos seus inimigos, este a lançará fora, como se atirasse da cavidade de uma funda. Abigail diz a ele, olha, é Deus quem vai proteger você dos seus inimigos, vai guardar a sua vida, e é Deus quem vai pegar esses inimigos e colocar eles numa funda, numa baleadeira, num estilingue, num negócio desse, não sei exatamente como é que vocês conhecem, né? Ele vai pegar os seus inimigos, colocar nesse negócio, esticar o elástico e jogar o mais longe possível de você. Então, Davi, tranquilize seu coração, se arrependa do que você pensava em fazer, desista disso, porque Deus tanto está protegendo você, quanto está se livrando dos seus inimigos, e está tirando de diante de você aqueles que lhe querem o mal. Outra coisa, lute para que você possa ficar em paz quando você estiver assentado no seu trono, para que não haja mancha na sua consciência, na sua vida, para que você não fique olhando para trás e pensando, hoje eu sou o rei de Israel, mas algum tempo atrás eu matei um fazendeiro, com toda a sua casa, com todo mundo que trabalhava lá, porque eu pedi uma ajuda a ele e ele não me deu. Hoje eu sou o rei de Israel, mas a minha vida, o meu histórico é manchado por isso. Naquele momento, irmãos, Davi reconhece isso e diz, bendito seja o Senhor, é o versículo 32. Ele diz, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. E Deus fez isso, irmãos, para livrar Davi, e ele reconhece isso. Eu queria que eu e você, irmãos, dessemos ouvidos àquelas pessoas que Deus manda falar conosco. Talvez elas não façam como fez Abigail, né? Talvez elas não se prostrem diante de nós com o rosto em terra. Talvez não falem de forma tão sábia quanto Abigail falou, tão articulada, tão teológica, tão profunda, né? Talvez não falem assim. Mas inúmeras vezes, irmãos, Deus tem usado pessoas para tentar modificar o nosso caminho, quando esse caminho não o agrada. Quando o que nós pensamos em fazer, quando aquilo que estamos alimentando no nosso coração não o honra e não o glorifica. Muitas e muitas vezes Ele tem usado pessoas, Ele tem usado a pregação da palavra, Ele tem usado irmãos próximos a nós, Ele tem usado parentes, pai, mãe, filhos, amigos, às vezes uma criança que fala conosco, irmãos, e que nos alerta sobre o caminho que nós estamos tomando. Eu queria lembrar a mim e a você nessa manhã que nós precisamos ouvir e reconhecer a voz de Deus nessas pessoas que às vezes pegam a gente pelo braço e diz, rapaz, eu sei que está parecendo bom para você.
Eu sei que você tem a impressão de que esse é um caminho excelente. Eu sei que você talvez tenha pensado, tenha avaliado e acha que isso seja o melhor. Mas pense mais uma vez, será que é? E explique à pessoa por que é que você acha que não é. Sabe, seja misericordioso o suficiente para explicar para a pessoa e dizer assim, olha, eu acho que não é bom por causa disso, por causa disso, por causa daquilo outro. Eu penso que talvez não vá ser algo bom para a sua vida, porque talvez lhe prejudique nesse sentido. Eu sei que agora pode parecer bom assim, mas no final isso é um caminho de morte. Sabe, explique à pessoa, não diga apenas assim, rapaz, acho que não é bom não. Acho não que é bom. Tente parar e explicar. E quando formos eu e você, que alguém estiver fazendo isso, que nós peçamos graça a Deus, irmãos. Que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia. Me dê ouvidos para que eu ouça. Me ajude a ouvir quando o Senhor está enviando pessoas para falarem comigo, para me alertarem, para me colocarem no caminho correto. Se eu e você fizermos isso, irmãos, nós vamos conseguir ficar em paz como Davi ficou. Davi se assentou no trono e não precisou carregar o fardo de ter tirado a vida de uma família, de toda uma família, de todos os seus empregados, porque lhe negaram alguma coisa. Se o que a pessoa fez é errado, não se preocupe, irmãos. Deus mesmo vai cuidar dessa pessoa. Não eu e não você. Diz o versículo 38, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 38. Passado uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Passado 10 dias, irmãos, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Toda a justiça pertence a Deus. Ninguém pode escapar, irmãos, do juízo de Deus. Nem as pessoas que fazem mal contra nós, nem nós, quando revidamos esse mal. Precisamos lembrar muito disso. Nem aqueles que estão fazendo e nem aqueles que estão revidando. Nenhum de nós vai escapar do justo juízo de Deus. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, que o Senhor nos ajude a perceber essas coisas e que, por sua misericórdia, Ele continue enviando pessoas para falar conosco, pessoas para nos orientar, para nos ajudar a permanecermos fiéis no caminho do Senhor.